DNA ou RNA. Presta atenção nesse ou aí que eu dei destaque para ele. Ele não pode ter DNA e RNA, não. O vírus tem DNA ou RNA. Ele não pode, ou ele tem RNA, ou ele tem DNA. No caso do bacteriófago, é um vírus que tem DNA. A partezinha número 4 aqui, são o capsídeo. Se você analisar só o conjuntinho, a unidadezinha bolinha é o capsômero. Aqui o capsídeo, que é o conjuntinho todo, como se fosse a paredezinha que protege o material genético, e aqui esse conjunto todo é a cabeça. Desceu bem aqui, o número 5 é um colar, uma estrutura feita de proteína que tem uma função que foi denominada de colar, uma partezinha que protege. Desceu mais um pouquinho, nós temos aqui a bainha, essa parte que parece uma cordinha enrolada, nós chamamos de bainha. Desceu mais um pouquinho aqui, nós temos as fibras, que parecem as perninhas deles, são as fibras. Tem o papel ou a função de perninhas mesmo, de fazer a movimentação de como se fosse uma espaçonavezinha se ancorar nas espículas, como espículas nos pontos específicos das bactérias. Tá? Então, isso aqui assim, é as fibras. Essa partezinha aqui, ó, menorzinha aqui, a número 8, bem aqui assim, esse pontinho dos dois lados, chamado de espículas, e essa estrutura como um todo, placa basal. Então, espículas são os pontinhos que estão aqui, e a estrutura como um todo, placa basal. Consegue imaginar isso aí como se fosse uma aranha, né, mais ou menos, não é isso? É isso, né? Parece bastante. Então, agora, imaginem que o material genético aqui, quando ele para, os vírus se movimentam. Os vírus se movimentam não por estruturas de locomoção. Eles se movimentam por... Anotem aí, caderninho do lado, vá anotando aí. Os vírus se movimentam por um processo chamado quimiotaxia. Vírus se movimentam pelo quê? Quimiotaxia. Vírus se movimentam pelo quê? Por um processo chamado quimiotaxia. Quem já andou de avião aí? Eu. Vocês já ouviram, às vezes, na chamada, o avião está taxiando na pista. O que significa? Rastejando? Está se movimentando. Quando você pega um táxi, o que você vai pedir para o táxi te fazer? Agora mudou, agora é só Uber, né? Mas antigamente era táxi, por isso que a terminologia é antiga. Taxiando, ele vai levar você de um lugar para o outro. Para a gente entender de onde veio a palavra quimiotaxia. Então, o avião está taxiando, ele está... Ou é ímio? Oi? É químio ou é ímio? Químio, de química. Químio. Então, quimiotaxia. O que significa? Se movimenta em direção a compostos químicos com os quais ele tem afinidade. Como se fosse um ímã. Opa, aquela proteína eu tenho afinidade. Vai lá e se liga naquela proteína. Entenderam? É assim que os vírus se movimentam. Por quimiotaxia. Claro como o dia? Sim. Ficou claro, né? Não tem como errar depois dessa explicação. Táxi de movimentação. Tem um outro táxon que é de identificação, que é a classificação. Não é esse táxon, não. É táxi de movimentação. Quimiotaxia. Se movimenta por afinidade química. Ele tem afinidade química com o ferro, vai lá e se liga ao ferro. Tem afinidade química com a proteína X, vai lá na proteína X. Entenderam? Você tem afinidade com a proteína Y, vai lá com a afinidade com a proteína Y. É assim que... E o que do vírus que tem afinidade, professor? A espícula. Aí se vocês olharem assim, professor... eu ouvi muito falar durante as pesquisas da vacina para o SARS-CoV que eles estavam trabalhando com as espículas dos vírus, justamente. Essa região aqui que se liga na célula. Se você conseguir neutralizar aqui, ele não consegue invadir a célula. Entendeu? Então era como a gente tentava neutralizar eles, uma das formas. Uma vez que esse aqui chegou lá, ele injeta material genético dentro da célula.
Ô, Cacilda de estranho aqui. Certo? Viu como é facinho? Um vírus, como ele é facinho estudar ele? Olha o tamanhozinho dele. 200 nanômetros, um vírusinho desse. Muito pequeno mesmo. Parece uma espaçonave. Aí quando ele chega aqui, vamos lá para fazer. Quem já viu a seringa de vacina? Eu. É uma seringa. Todo mundo já viu, né? Deixa eu fazer uma demonstração aqui do lado para vocês verem aqui. Uma seringuinha, para vocês entenderem como é que ele funciona. Voltando aqui. É porque a imagem que eu tenho, na realidade eu tenho tudo movimentado, só que não funciona, né? Como ele não funciona, do jeito que eu precisava mostrar para vocês, então eu vou ter que criar um mecanismo. Será que não funcionaria se o senhor apresentasse tipo a tela toda? Não, já tentei ontem com a turma de ontem, só deu BO. Não ri não, que eu sou uma pessoa. Eu até estou tentando me acompanhar aí, os meninos querem. Aí o pessoal da instituição quer que a gente faça um monte de coisa, eu falo, eu faço uma coisa, eu faço outra, senão não vai dar certo de dar as minhas aulas para os meninos. Se eu for tentar seguir o que vocês querem, deixa eu ver aqui, achei um videozinho legal. Deixa eu só ver se vai mostrar o que eu quero. Capsídio, em inglês, vocês dominam o inglês, né? Tranquilo, né? Não. Como Sim. não? É que pelo menos o IOU do inglês a gente tem que ter um domínio, pessoal. Pelo menos o basicão. Deixa eu ver se eu acho um em português. Esse aqui tá em inglês, é muito legalzinho. Vou pegar, é porque ele é curtinho, então vou ter que mudar. É o inglês. Então, tá um nível um pouquinho mais. Não que vocês não saibam, né? É um nível um pouquinho mais. Deixa eu pegar um simplesinho. Que? Ciência Fronteiras filma HIV. Não quero isso, não. Eles são bacteriófagos. Esse daqui acho que tá legal. Aí eu pego o videozinho e jogo ali para vocês olharem as. Olha que imagem linda, rapaz. Essa aqui mesmo. Vamos lá. Gostei daquela imagem ali. Vou até copiar ela para colocar na aula, que ela ficou uma imagem muito bonita. Um videozinho curto. Você vai enviar aí no chat, professor? Vou mandar para vocês agora aqui no chat. Tá em inglês também, mas vocês só vejam as imagens. No problem, no problem. Ok. Tá? Vejam as imagens ali. Mandei para vocês aí, estão vendo? Olha só, o bacteriófago agindo. Olha lá como é que ele faz. Já foi perfeito. Conseguiram ver? Tô vendo aqui, tá quase acabando. Bacteriophages are viruses that exclusively affect bacteria, taking over the host cell's genetic material in order to reproduce itself. The bacteriophage lytic cycle is a method of viral replication that results in a destruction of the infected cell. The first stage of the cycle is attachment. To bind to a host cell, there must be specific receptors in the bacterial membrane. Beleza. Tem que ser vídeos curtos, né? Porque alguns colegas às vezes estão usando o celular e aí gasta net dos colegas. Mas o negócio, ele parece um mosquito, né? Ele perfura, parece uma eles foram ali, desse jeitinho ali mesmo. Professor, todos os vírus fazem dessa forma? Não. Alguns vírus encostam na membrana celular ou na parede celular e aí eles são incorporados. A parte da estrutura fica externa, somente entra injetado o material genético. Outros são injetados o vírus todos. Aí dentro ele é desempacotado, ele é tirado, ele é desfeito. Aí o material genético tende a ir e se incorporar ao material genético. Professor, você já viu o vírus no microscópio? Não, eu acabei de falar. Eu não tive o prazer ainda de ter acesso, de manusear. Acesso eu já tive. Eu não tive o prazer de manusear o microscópio eletrônico ainda. Para vocês terem uma ideia, a microscopia eletrônica, como eu disse agora, é recente. E é caríssima. Para a gente ter um microscópio eletrônico,
precisaria de um recurso muito bom, uma justificativa muito boa. A gente teria que ter aqui, por exemplo, porque a Fiocruz, que está aqui do lado, não tem microscopia eletrônica. A Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, onde eu fiz o doutorado, entendeu? Junto com a UFAM. E a gente não tem microscopia eletrônica. Então, assim, é uma estrutura já montada antiga e que ainda não possui. E trabalha com vírus. Tem um laboratório só de vírus lá. Mas a grande maioria dos testes de vírus são realizados com teste sorológico. Tá? Viram? Voltando aqui. A outra tela. Passaram para outra tela? Já viram aqui a outra tela nossa aqui? Sim, senhor. O que vocês estão vendo? Um vírus da gripe aí, rotavírus. E o rotavírus. Quando tem uma época aqui na nossa região, antes do SARS-CoV, e o que é extremamente natural, não estou falando, pelo amor de Deus, eu estou falando mal. Eu estou falando das nossas dificuldades quanto ciência. Vocês entenderam? É assim que a gente evolui mesmo. Tem uma época em que você tem infecções, muita diarreia, muita febre, causas que a gente ainda não sabe. Vai no médico, o médico fala, não, é virose. Já ouviram essa expressão até? Não, é virose. Ah, direto eu ouço isso aí quando eu vou. Que virose que é? Porque pode ser vários vírus e a gente não sabe o que é. E a grande maioria das vezes o indivíduo por si só vai ficar bem. Outro, ele precisa tomar alguns medicamentos para contribuir ou para ajudar o seu corpo. Então, imagina como é que um médico deve ficar tentando adivinhar, né? Então, melhor ele falar genericamente, falar, não tem nenhum perfil de outras infecções, possivelmente é um vírus. Ou vai ser um tipo de virose. Ou uma virose que pode causar inflamações ou infecções respiratórias, que pode ser dos inúmeros vírus da gripe, né? Vírus da influenza, ou vírus que podem causar infecções, diarreias, por exemplo, né? Em crianças, em pessoas adultas, que são esses vírus aqui. Então, os dois são vírus poliédricos, para vocês terem uma ideia, vírus com aquele formato que nós comentamos agora. É complicado uma região como a nossa, principalmente uma região como a nossa, uma região amazônica de grande diversidade, de manipulação constante de ambiente, um profissional da nossa região conseguir identificar tudo. Então, assim, entendam as dificuldades que o profissional tem. Assim como você falar comigo, professor, o senhor sabe de todos os vírus? Não sei. Você trabalha com isso há quantos anos? Uns 10 ou 15 anos que eu trabalho com microbiologia. E já estudando, sabe, domina tudo. Não consigo dominar tudo. É difícil demais. Vocês entenderam? É uma grande quantidade. Nós precisamos de quase 2 anos para fazer uma vacina. E com laboratórios de pontas, laboratórios de primeiro mundo. O Brasil demorou um pouquinho mais para sair, mas teve também sua produção com o método mais antigo. De todos os métodos que já existem, o Brasil usou o clássico de produção de vacina. É ruim? Não. É um clássico, é o que todo mundo... Tem outras técnicas mais modernas que foram feitas outras vacinas. Mas o Brasil utilizou a técnica clássica. É igual assim, eu entendi, para fazer bolo é sempre assim, mas tem uma outra técnica que usa aparelho tal, e faz o bolo mais rápido. Sim, foi essa técnica que os países do primeiro mundo utilizaram. Entendeu? A nossa vacina não há demérito nenhum em relação às outras. É uma técnica clássica de fazer vacina. Por quê? Porque nós ainda não temos toda a tecnologia. Lembrando que o Brasil é um país classificado, entre aspas, como um país de terceiro mundo. E ainda com a sua ciência questionada o tempo todo por alguns segmentos. Vamos dizer assim. Questionado. Quer dizer, você, em vez de apoiar, você baixa esse avanço que a gente tem tentado fazer ao longo do tempo. Tá? Continuando. Aqui. Nós vamos... Professor, como é que a gente estuda esse tipo de replicação viral? Bom, a gente estuda o tipo de replicação viral a partir dos bacteriófagos. Então, nós sabemos como é que um vírus funciona quando nós estudamos um bacteriófago, ou fago, tá? O fago é um bacteriófago. Então, quando você estuda o bacteriófago, estudando o bacteriófago, trabalhando com Escherichia coli, né? Nossa, Escherichia coli é a bactéria bioindicadora dos coliformes fecais, indicativo de contaminação. Trabalhando com ela e trabalhando com o bacteriófago, nós percebemos que os vírus, eu falo comunidade científica, percebeu que o vírus tem 2 ciclos. Professor, ciclo de vida em geral em células procariotes. É ciclo de vida? Não, é um ciclo. Vou colocar vida entre aspas, só para a gente poder entender como que seria esse ciclo de vida.
Não é um ciclo de vida, é um ciclo que o vírus tem. A gente estuda ciclo de vida em células. Então, como é que seria esse ciclo desses vírus aqui? Como é que eles fazem para se replicar? Então, ciclo em células procariotas. Como é que o vírus faz? Ele chega... Eu esqueci como é que ele se aproxima da célula. Como é que é? Ele usa as espículas. Esse pontinho aqui, as espículas. Isso, ele usa as espículas. Mas como é que ele vai para perto da célula? Através da quimiotaxia. Perfeito. Ele vai pelas espículas, esse pontinho aqui, as espículazinhas que ele tem aqui. Isso aqui são as proteínas das células. Esse pontinho tem afinidade química com esses locais aqui. Por isso que eles são específicos. Eles se ligam a essas células aqui por essas proteínas que ela tem na parede dela. Aí ele vem com essas espículazinhas e se encaixa e faz daquele jeito que vocês viram no vídeo. Se junta ali. Ele vai até a célula por um mecanismo chamado quimiotaxia. Chegou. Aí ele injeta aquele material genético dentro. Tá vendo? Aquele vermelhinho é o material genético dentro. Como se fosse uma seringa injetando. Ele injeta o material genético aqui dentro. Esse material genético aqui dentro entra aqui. Vejam bem. Vermelhinho, material genético da célula. O cromossomo bacteriano, que o cromossomo bacteriano é circular. Ele entra e se incorpora ao material genético da célula. Quando ele se incorpora aqui, ele forma uma estrutura chamada prófago. Antes, é o primeiro fago, o primeiro vírus. Tá? A primeira estrutura viral ali dentro. Ainda não está fazendo nada? Não. Ele pode seguir aí 2 ciclos. Presta atenção. Um vírus pode seguir 2 ciclos. Ciclo de vida, se alguns autores resolverem chamar assim, considerando a célula como mecanismo, sim. Mas é o ciclo de reprodução do vírus. Tá? Ele pode seguir 2 ciclos. O primeiro ciclo é chamado de ciclo lisogênico. Gênico vem de gênese, que significa origem. Tá? Então ele entra aqui dentro. Quando a célula se divide? A célula se divide normalmente por... Célula bacteriana se divide normalmente por fissão binária, que é um método de mitose. Ela vai fazer isso aqui, duplica seu material genético, se divide, reprodução assexuada. Quando ela faz isso, ela duplica também o material genético do vírus e fica aqui dentro. Esse tipo de reprodução em que o vírus entrou, a célula se divide, o material viral vai para as 2 outras células, esse tipo de mecanismo é chamado ciclo lisogênico. Vou dar um exemplo para vocês. O vírus da AIDS, ele pode manifestar-se no indivíduo após 10 anos de infecção. Ué, professor, como assim? Justamente porque o vírus da AIDS pode entrar numa pessoa, entrar na célula da pessoa e ficar ali no ciclo Lisogênico? Lisogênico. Fica se reproduzindo lá dentro. O Fred Mercury teve AIDS durante um tempão, não tinha descoberto, né? Fica ali se reproduzindo, se reproduzindo. Então, aí essas pessoas que têm o vírus, que nesse ciclo lisogênico, que o vírus está ali, mas não manifesta nenhum sintoma, é chamado de soro positivo. Não tem a AIDS. Soro positivo? Professor, soro positivo não é quem tem AIDS? Não. É isso que eu estou explicando. Soro positivo é a pessoa infectada pelo vírus HIV, não tem a AIDS. E como é que fica? Então tá, já vou explicar. Quando o vírus começa a se replicar e a causar os sinais, AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou imunodeficiência humana. Aí ela começa a manifestar as feridas, começa a manifestar febre. Esses sinais e sintomas que é a AIDS, síndrome. É um conjunto de sinais, conjunto de infecções que começa a aparecer. Aí sim a pessoa tem AIDS. Você entendeu? Ela pode ser soropositiva e não ser aidética. Perceberam a diferença? Entenderam o que eu estou falando? Entendi, professor. Ela só tem AIDS quando ela começa a manifestar os sintomas. Aí sim ela tem a AIDS. A AIDS não é uma doença. Aí detona tudo, né, professor? Toda a vida eu falei que a pessoa está doente com AIDS. Então, a pessoa
Não, a AIDS não é uma doença, é uma síndrome. Por isso, o S de AIDS significa síndrome. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente. Então, eu quero que agora vocês entendam o ciclo lisogênico. O vírus entrou, pode ficar dentro da célula, a pessoa viver normalmente. Pode ser que daqui 10 anos, 1 ano, 6 meses, daqui 20 anos, ele se manifeste. Ele está hibernando o vírus, então? Ele fica dentro da célula, ele não recebeu um sinal para ele se reproduzir. A hora que ele recebe, o que acontece quando as pessoas tomam coquetel do vírus da AIDS? Elas tomam coquetel e faz com que o vírus não se replique. Então ela fica com o vírus dentro da célula e não tem problema de replicação. Então a pessoa fica ali, se você fizer o teste com ela, vai dar negativo, ela não vai manifestar. Não vai manifestar. Por quê? Porque o vírus está dentro da célulazinha lá e ele não consegue se replicar. É isso que faz os coquetéis que as pessoas tomam para evitar que se manifeste a AIDS, vamos dizer assim. Continuando. Então, por exemplo, da mesma forma para o vírus HPV. Às vezes a pessoa tem contato, ele fica internamente ali e de repente lá na frente começa a aparecer. Aí fala, eu não sei, foi... Então você não sabe exatamente de onde pode ter vindo, porque às vezes ele pode ter entrado no ciclo lisogênico e manifestar sinais daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, pode manifestar os sintomas. Voltando aqui, entrou nesse ciclo em que fica só se repetindo, ciclo o quê? Lisogênico. Se ele entrar nesse ciclo aqui, entendeu? E aí, os vírus podem sair aqui assim, se replicar em grande quantidade, se replica em grande quantidade, vai se replicando dentro das células, e aí ele sai das células. Ele pode sair de 2 maneiras clássicas. Tem outras maneiras, mas ele pode sair de 2 maneiras clássicas. A primeira é rompendo a membrana celular. E aí ele mata a célula, destrói a célula. Por isso que ele come a célula. Nesse caso aqui é o fago, né? Ele está comendo a célula. Ele se divide aqui, ele destrói a célula. Então, as células vão morrendo. Então, esse mecanismo aqui provocou a lise celular, ciclo lítico, quando provoca a lise. Então, na realidade, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico, eles vão provocar a lise celular. Só que o ciclo lítico é rápido e o ciclo lisogênico é lento. Entenderam? Tanto um quanto o outro, no final do processo, vai provocar morte celular. Por exemplo, a pessoa pegou catapora, depois de 21 dias começa a manifestar os sintomas assim, e começa a aparecer as feridas, e começa, então é rápido o ciclo. Aí quando começa a aparecer as feridas, é porque os vírus entraram no corpo, foram para a pele, e começam a destruir as células, se replicar e destruir as células. Naquele líquidozinho que sai da cataporazinho lá, aquele que fica aquelas bolinhas que sai ali está cheio de vírus. Aí a hora que ele rompe aquela membranazinha lá, ele cai no meio ambiente e pode infectar outras pessoas ou não. Por isso que às vezes a pessoa catapora tem que ficar isolada. E quando a gente fala de isolamento, não é um mecanismo de agora, que as pessoas falam isolamento não vale nada. Vale sim. Porque porque as pessoas não querem parar a economia, não querem ter prejuízo, eles preferem que as pessoas se sujeitem às infecções e tenham problemas de saúde do que eles percam dinheiro, na realidade, naquele momento ímpar ali, naquela situação. Mas o isolamento vale. Tanto quando a pessoa está catapora, ela vai para a escola? Quem já pegou catapora aqui na sala? Não. Eu nunca peguei. Mas vocês sabem que quando a pessoa tem catapora, ela tem que ir para a escola? Tem que ir? Tem que ir. Eu tô perguntando, tô falando. Por que não tem que ir? Pra não passar por outra contagioso. Você está isolando ela, você entendeu? Você está isolando ela, porque o vírus está se replicando, está saindo naquelas bolinhas, e se ele tiver contato com outras pessoas, o que vai acontecer? Vai infectar outras pessoas. Isso acontece com todos os vírus? Sim. Se você não estiver tendo um cuidado com o vírus adequado, isso vai acontecer com bactérias, a mesma coisa. Então, as pessoas doentes, às vezes, por exemplo, na época da H1N1, a gente via alguns alunos falavam, volta para casa, menino, você está com problema aqui no instituto. Não, mas professor, eu não tenho com quem ficar, minha mãe quer que eu venha para a escola. Caramba. Aí você, na realidade, não é só o aluno que você tem que ensinar, você tem que ensinar o aluno, a mãe do aluno, o pai do aluno, para que eles consigam entender a importância de se isolar naquele momento em que a pessoa o seu sistema imunológico precisa de repouso para ele produzir anticorpos naquela fase mais
mais necessária, vamos dizer assim. E ele precisa parar no local longe dos outros para que ele não possa contaminar os outros. Aí ele vai para a sala de aula. O que acontece na sala de aula? Ele tosse, ele levanta, ele vai para o bebedouro, ele vai no banheiro, ele volta, ele sai cruzando com todo mundo no meio do caminho. Qual é o risco de contaminação dos outros? É maior ou é menor? Maior. Maior? Muito maior. Os outros se contaminarem é muito maior. É isso que nós estamos evitando com o vírus SARS-CoV-2. É esse processo que nós estamos evitando com o vírus SARS-CoV-2. Porque a gente sabe como é que o processo acontece. Então, quanto menos exposição ao risco, menor. Que aí dá tempo de você produzir vacina, dá tempo de você estruturar os hospitais, dá tempo de você treinar pessoas. Entenderam? Porque é uma coisa nova que ninguém sabe. Aí você tem que treinar todo mundo, orientar todo mundo, explicar para todo mundo, para as pessoas entenderem como é que funciona. Até que isso aconteça, o processo em si é demorado. Entendeu? Porque tem pessoas que não têm essa aula que vocês estão tendo agora. Entendeu? Tem pessoas que não tiveram e não vão ter essa aula que estão tendo agora. E que acreditam ainda em benzição, que acreditam em chazinho, que acreditam que colar um papel, uma folhinha na testa vai resolver, essas coisas assim. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Então, essas informações que vocês recebem são informações científicas, são informações que foram construídas ao longo de vários e vários anos de estudos. Então, é assim que funciona. E nós sabemos de tudo isso estudando um vírus que não causa infecção grave. Causa grave em células bacterianas. Nós estudamos e percebemos que é assim que funciona. Se isso acontece com esse vírus, acontece com o outro. Então, exemplos do que eu acabei de falar aqui para vocês entenderem. Catapora, vocês já viram, né? Forma essas feridas aqui. Com lise, lesões e rompimento das células, ele destrói e forma as feridas. Outro caso para vocês entenderem. Aqui, nesse caso aqui, herpes. Herpes também funciona assim, que é um vírus parecido com... É um vírus da mesma família da catapora. Ou tem herpes labial, ou tem herpes genital. Então ele vai aparecer, ele vai entrar no ciclo, ele some. Ele reaparece de novo, ele entra no ciclo, ele some. Tá? Então ele pode ficar aqui nesse ciclo aqui, surgindo as feridinhas e some de novo, surge e some. Então quando ele surge, eles formam esses vírusinhos, eles se liberam e ele pode infectar outras pessoas. Voltando, essa uma forma de produção de lise. Os vírus podem sair assim, rompendo e destruindo a célula. Ou eles podem formar brotos. E aí os brotos dos vírusinhos vão saindo aqui do lado. Alguns exemplos que podem ser elencados ou mostrados assim é quando, por exemplo, formação de verrugas. Células que se dividem e vão ficando juntas, formando uma espécie de caroço em volta. E aí forma aquele agregado celular com características distintas. Aquelas verrugas estão cheias de vírus HPV. O HPV não é um único tipo de vírus, é um conjunto de vírus, se eu não me engano, próximo de 190 e alguma coisa, 170 e alguma coisa, tipos de vírus. Quatro deles têm maior atenção à saúde. Todos eles são importantes, mas 4 deles têm maior atenção à saúde. Os 4 que foram feitos as vacinas para HPV. Já ouviram falar das vacinas de HPV? Por quê? Porque são os 4 mais agressivos e que acometem a região do colo uterino e da região peniana. Então, para a região genital masculina e feminina, eles são mais agressivos e podem causar o câncer do pênis e o câncer do colo do útero. Entenderam? Entenderam? Sim, senhor. Então, aí vou voltar a falar. Então, esses 4, de todos os tipos, que você vai ver pessoas com verrugas, às vezes não são vírus menos agressivos, e que você tá no mundo, aquela história. Você está vivendo, você está exposto ao risco. Você não vai controlar a mesa que você senta, o lugar, a cadeira, a cama. Você não vai conseguir controlar o vento que vem, você não consegue controlar tudo. Só você teria que viver dentro de uma bolha, ligando o UV o tempo todo, e você não... Então, viver é um risco. Seu sistema imunológico precisa ser ativado, precisa ser exposto a essas situações. Aqueles mais agressivos, você precisa tomar os cuidados que precisam ser tomados. Aí eu vou perguntar para a sala. Ontem eu perguntei para a turma e vou perguntar para vocês. Meninas, acho que as meninas foram prioritárias. Meninas que estão agora no segundo ano. Vocês tomaram, antes de entrar no IFA, a vacina de HPV, que é aquela vacina que saiu em campanha na região toda, era no ensino médio, ensino fundamental? Sim. Isso, sim. Tem que tomar. Eu lembro que teve a campanha, só que a minha mãe não quis levar pra tomar, não. Não quis te levar? Não. Por quê?
Ah, porque ela falou que, tipo assim, quando eu fosse mais velha, se eu quisesse tomar, eu tomava, mas que agora, tipo, ela não achava necessário, entendeu? É assim, aquilo que eu acabei de falar, viver é o quê? É um risco. O tempo todo você está exposto a um monte de coisa. Você não sabe. O tempo todo você está exposto. Então, HPV é o papiloma vírus humano. Por que a gente tem que vacinar todo mundo? Porque o ciclo biológico humano é de 20 anos. Como assim? Professor, é verdade que essa vacina, eu tinha me falado antes, essa vacina, ela é só aplicada em meninas que são virgem ainda? Que não tiveram relações sexuais ou contato sexual, correto? Isso que você quis dizer, né? Então, é o recomendado, mas não necessariamente assim. Por quê? Porque essas pessoas, elas não tiveram nenhum contato ainda com o risco de contaminação. Entendeu? Mas tem pessoas mais velhas que tomam normalmente, sem nenhum problema. É porque Sim, porque a prioridade, ela tomou. a prioridade é para as meninas mais jovens. O risco de infecção e de contaminação para as meninas que estão prestes a entrar na vida sexual ativa, prestes a entrar, estão próximas de entrar na vida sexual ativa, que nós chamamos assim. Então, é uma tensão maior, porque aí vai se expor mais a esse tipo de situação. E a região norte é uma das regiões que tem bastante, a região nordeste é uma das regiões que tem bastante. Então, a gente tem que trabalhar com essas campanhas de vacinação. Indivíduos adultos, indivíduos jovens, se tiverem condição de tomar, tomem. Entendeu? Agora, precisa, a colega que comentou aí, eu não sei também quem é, precisa a gente ter uma atenção que todas as vacinas, elas foram feitas por algum motivo. O objetivo maior dessas vacinas sempre é proteção. É proteger. Às vezes as pessoas podem não entender. E aí, se vocês querem, quem for menor que quiser, mãe, eu quero tomar a vacina sem nenhum problema, só para ter, que ela vai me dar imunidade daqui, são 2 doses, né, se eu não me engano, a vacina da HPV, não lembro se são 2 ou são 3 doses. Antes era 3, se eu não me engano. Eram 3 doses, né? Uhum. Então, não tem nenhum problema. Então, assim, toma uma, depois toma outra. É um mal menor, presta atenção nessa filosofia, é um mal menor para evitar um mal maior. Entendeu? Ah, eu vou ter que arrumar um tempo para ir, mas vai evitar um mal maior lá na frente. Então é melhor que se esteja vacinada, é melhor que esteja preparada para que no futuro, não tenhamos nenhum problema. E aí, esse é o objetivo. Então, se vacinou contra a SARS-CoV-2, já aproveitar, daqui deu tempo, quero vacinar de gripe, vacina. Ah, eu não tomei a vacina de tétano, vou tomar a vacina de tétano, vacina. Ah, eu não tomei a vacina de HPV, vou tomar a vacina de HPV, vacina. Você está se protegendo. Hein, professor? Oi. Tipo assim, numa das primeiras aulas o senhor falou que a gente só ia entrar no laboratório se tivesse com a carteirinha de vacinação em dia. E como é que você em dia? Tipo, quais são todas as vacinas que tem que tomar? Então, quando você vai no posto, você pede para olhar, veja se as minhas vacinas estão em dia. Aí ele vai olhar, eles olham lá, eles falam, não, essa aqui está em dia, está faltando essa aqui. Aí eles aplicam. Eu já fui lá, tive que tomar 3 vacinas no mesmo dia. Falei, eita, palma no braço, tá no outro, e tá valendo, vamos embora. Isso é igual criança. Já viram quando criança nasce que toma aquele monte de vacina? Já viram? Sim. Já viram isso? Não, é Eu normal. tomou um monte quando ele nasceu. Segundo mês. A gente não entende, às vezes vê o menino chorando, mas é aquela história. É um mal menor para evitar um mal maior. Entenderam? É parte do processo, é um mecanismo de cuidado que nós temos. Tá? As meninas e os meninos, se tiverem condições de manterem a carteirinha atualizada de vacinação, mantenham. Se tiver vacina para HPV, toma. Se tiver vacina para gripe, você pode tomar, toma. Se tiver que tomar vacina de tétano, toma. O objetivo é proteger vocês o tempo todo. E se, tipo assim, perdi a carteira, e aí? Volta lá e fala que perdeu a carteira. Eles vão colocar ela e vão te dar uma nova carteira e vão tentar atualizar elas a partir daquela ali. Você não vai ter problema se tomar algumas vacinas duplicadas. Não tem problema nenhum. Você está reforçando a vacinação. Entendeu? Você só não pode ficar sem tomar. Que aí você está se sujeitando a ficar doente. Entendi. Entenderam? Isso para todos, não é só para colega que está com dúvida, não. É para todos. Eu sei que alguns ficam com medo de falar, mas é assim mesmo. Antes de vocês perguntarem para mim, que o meu objetivo é esse, em cima dessa aula, né? Explicar para vocês, para que vocês entendam como é que funciona.
Então, perceberam a diferença entre ciclo lisogênico e ciclo lítico? Sim, Qual é a diferença de um para o outro? O ciclo lisogênico, o material genético do vírus, permanece dentro da célula e a célula vai se dividindo. Fica infectada. Lá dentro nós temos o prófago. No ciclo lítico, os vírus se replicam rapidamente e causam lise celular ou provocam brotamento nas células. E aí as células acabam morrendo, certo? Tanto um quanto o outro, a diferença mesmo mais evidente, uma das diferenças mais evidentes é o tempo. Este é mais rápido e este é mais lento. Os dois vão provocar, no final, a morte celular. O vírus da hepatite destrói as células do fígado. E eles só vão para o fígado porque eles têm as espículas, as espículas específicas que se aderem aos hepatócitos, que têm proteínas específicas de membrana, e ele se liga e ele infecta o fígado. Então, infectou o fígado, com o tempo ele começa a destruir as células do fígado, provocar lise. Quando ele entra nesse ciclo lítico, a pessoa começa a manifestar um conjunto de sinais e sintomas, incluindo urinar vermelho, incluindo urinar sangue, parecido com sangue, coisas assim. Por quê? Porque os vírus estão destruindo o hepatócito. Hepatócitos são células do fígado. Então, pessoas que têm hepatite precisam tomar cuidado, porque ele ataca as células do fígado. Tomar os medicamentos que evitam esse tipo de problema. Tá? E tomar as vacinas também. Nós temos vacinas para o vírus da hepatite B e vírus da hepatite C, se não me engano. O A é um dos vírus mais comuns, uma boa parcela das pessoas se contaminam aí. Essa daqui é uma curva de crescimento viral, considerando os bacteriófagos, ou fago. Tá? Como é que acontece, professor? Aqui para vocês entenderem, em número, apenas uma curva didática. Número de partículas infectivas ou partículas virais. Começando com uma partícula, quando ele entra, ele deixa de ser uma partícula, que era um vírus que estava fora, um virião que estava fora. Ele entrou. Aí ele passa aqui 5 dias, a absorção, ele entra no corpo, na célula, e ele vai dentro da célula, ele começa a utilizar a atividade bioquímica e maturação para formar novos vírus. Aí, quando ele chega no ciclo lítico, ele pode ficar aqui um monte de tempo, aqui nessa região aqui, misturado ao DNA da célula, ou ao RNA da célula. Ele pode ficar aqui muito tempo. Depois ele pode começar a produzir novos vírus, e aí depois ele se replica em grande quantidade. Era reduziu, se incorporou, produziu ali quase 500 novos vírus e são liberados. Para o bacteriófago, esse ciclo todo aqui demora em torno de 55 minutos. Para o bacteriófago, entre penetrar, utilizar a célula, a maquinaria da célula, a estrutura das células, replicar, demora em torno de 55 minutos a 1 hora. Entenderam? Reduziu, utilizou a estrutura bioquímica e maturação das células, estruturou e produziu novos vírus, e ele mantém esse número. Por que ele não decai? Por que não cai aqui, a curva não cai? Por que a curva não cai? Porque o vírus não morre. Vai, não? Lógico que não. Eles estão ativados, né? Você entendeu? Eles até são produzidos, são liberados. Ficam ali as partículas ali. Quando você for pegar crescimento bacteriano, ele faz assim, ó. Ele desce. Por que ele desce nas bactérias? Porque elas morrem. Entenderam? Então, mesmo que o vírus esteja desativado lá, ainda existe uma existe a partícula viral. Existe a partícula viral lá. Ativar. Existe a partícula viral. Você está considerando o número de partículas virais, não considerando que ele é ou não ser vivo. Né? Cheguei nele aqui. Caramba, não vai dar. Vai falando, vai sendo muita coisa. Aqui já falei sobre isso, o rotavírus, né? O retrovírus, que é o vírus da HIV, vírus da imunodeficiência humana. HIV, vírus da imunodeficiência humana. Tá? O que significa HIV? Vírus da imunodeficiência humana. Do inglês, aí você tem o inglês aqui. Entendeu? Isso eu quebro minhas pedras.
A AIDS é o vírus. Não, 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 não. A AIDS não é o vírus. Quem que é o vírus? O HIV. E o que significa HIV? Vírus da imunodeficiência humana. Provoca uma deficiência na imunidade dos seres humanos. Entendeu? Eu tomei vacina para catapora, só um exemplo. E aí começou a aparecer catapora. Eu tomei vacina para tuberculose, a BCG. E eu estou com tuberculose. O que aconteceu? Alguma coisa na minha imunidade está alterada. Preciso verificar o que é. Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus envelopado. Por que ele é um vírus envelopado? Porque a hora que ele sai, lembra que eu comentei agorinha? Ele provoca lise celular, mas ele pega a membrana da célula e transforma ela num envelope. E a membrana da célula é uma membrana lipoproteica. Lembram disso na célula lá que vocês aprenderam lá no primeiro ano? A membrana celular ela é lipoproteica. Se o vírus, ao sair da célula, ele pega essa membrana, então o envelope dele é o quê? Lipoproteico. E essa característica que ele tem de levar o envelope é como se ele estivesse camuflando. Ou seja, ele começa a passar pela célula, por outras células, sem sofrer nenhuma interferência do sistema imunológico. Por quê? Porque o sistema imunológico reconhece ele como sendo do próprio corpo. Por que ele reconhece como sendo do próprio corpo? Porque ele está... O vírus está fantasiado. Está fantasiado. Está com uma membrana da célulazinha lá. Então ele circula normalmente pelo corpo todo. Né? Que sacanagem, né? Os vírus... atenção aí. Atenção aí. Os vírus podem ter DNA ou RNA. Anotem aí. Os vírus podem ter DNA ou RNA. Os vírus podem ter DNA de fita simples e DNA de fita dupla. Os vírus podem ter RNA de fita simples e RNA de fita dupla. O vírus é diferente de tudo que você aprende na célula. Ele foge toda a regra. Ele tem características que... mas eu vi um vírus de DNA com 2 fitas. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi um vírus de DNA com uma única fita. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi um vírus de RNA com uma única fita. Pode, professor? Pode. Eu vi um vírus de RNA com 2 fitas. Pode, professor? Pode. Um exemplo de vírus de RNA com 2 fitas é o vírus da AIDS. O vírus do RNA possui 2 fitas idênticas de RNA. Tá? Uma outra coisa extremamente importante para o vírus da AIDS, que é um retrovírus. Um vírus que retrocede. Tá? O que é, professor? Eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversa. Deixa eu colocar as iniciais maiúsculas para destacar, tá? Possui uma enzima chamada o quê? Transcriptase reversa. Caramba. Aqui. Aí eu já apago aqui para frente. O vírus possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Que diacho que é isso? Uma enzima é uma proteína capaz de acelerar as reações químicas e diminuir o gasto de energia. Essa é uma atividade, uma função das enzimas. A transcriptase reversa, ela vai auxiliar para que o vírus retroceda. Retrovírus. Para que o vírus retroceda. Quem faz isso? Transcriptase reversa. Transcreve de maneira contrária. Transcriptase reversa. Transcreve de maneira contrária. Tá? Então, o HIV é um retrovírus, um vírus que tem capacidade de retroceder, possui capacidade de produzir DNA a partir do RNA. Lembram lá do dogma da biologia? Lembram do dogma da biologia? O dogma da biologia diz o seguinte: um DNA produz um RNA que produz proteína. É assim que funciona. O que diz o dogma da biologia diz que o DNA
produz RNA, que produz proteína. E como é que o vírus consegue fazer isso, sendo que ele tem RNA? Então, ele tem a transcriptase reversa, e ele vai pegar essas enzimas e vai transformar o RNA que ele tem em DNA. Ele reverte o processo. Volta, a partir do seu RNA, ele produz DNA. E aí, com o DNA, ele incorpora o DNA dele ao DNA das células de humanos. Tá? Da mesma forma que os outros vírus, ele possui um capsídeo, possui as duas moléculas de RNA e possui as transcriptase reversa. Entenderam? Para que o vírus faça o processo de transcrição, de transcrever, ele precisa da enzima. Qual que é o nome da enzima que ele precisa ter para ele transformar o seu RNA em DNA, para que ele possa infectar o DNA das células humanas? Transcriptase reversa? Transcriptase reversa. Por que ele é chamado de retrovírus? Porque ele vai para trás. Que ele retrocede, ele tem capacidade de inverter o dogma da biologia. E o que diz o dogma da biologia? O dogma da biologia diz que DNA produz RNA, que produz proteína. DNA, RNA e proteína? Isso, essa é a sequência normal. Só que o vírus tem RNA, como é que ele vai produzir proteína? Ele precisa, a partir da célula, ele precisa transformar o seu RNA em DNA para se incorporar ao DNA da célula para ele poder comandar o que ele precisa fazer. Entendeu? Olha, isso não é uma espécie de inteligência? É interessante, não é? Como é que ele sabe de tudo isso? Por que ele tem essa enzima? É mera coincidência tudo isso, né? Será, né? Será, né? Então, assim, são questões que precisam ser levantadas ainda. Será que isso é uma mera coincidência? Como um colega disse aí. Aí é o que ele faz, ó. Ele vai, infecta e vai passando. Aí as pessoas, às vezes, que têm o vírus, às vezes passa sem que ele provoque lesão. O problema maior é quando esses vírus começam a se replicar em grande quantidade e lesionar todas as células do corpo. Aqui é o retrovírus, ó. Entrou, material genético incorporado, produz DNA, DNA se incorpora ali do retrovírus graças à transcriptase reversa, produz novos vírus que serão liberados, levando a membrana da célula, olha lá, leva a membrana da célula. O HIV, doenças. O que significa AIDS, professor? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Imunodeficiência adquirida. Adquirida. E aí as pessoas vão entender que é em humanos, né? Adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Voltada para seres humanos. Ao entrar no corpo, então, professor, o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Não é uma doença? Não. Não é uma doença. A AIDS não é uma doença. A pessoa pode morrer por gripe. Você entendeu? A pessoa aidética pode morrer por gripe. Estranho. Por quê? Porque ela está com deficiência no seu sistema imune. Imunológico. O pessoal da Europa morre de medo de pegar gripe, né? Principalmente os do leste europeu. Mas pra gente é um negócio tão comum. É comum, pra nós é comum. Pra nós é tranquilo. Aqui que a gente vai, como diz Alguém fala, morreu de gripe? Ué, os idosos têm vacina para gripe constantemente. Eu tomei vacina de gripe esse ano. Professor, essa vacina, por que quando você toma essa vacina de gripe você fica gripado? Diz que tem porque o vírus dele é vivo, é? Não entendo, não entendi. Vírus vivo? Não sei. Eu escutei isso. Então, mas a gente escuta cada coisa, mas não necessariamente que seja, né? Justamente por isso que eu estou lhe perguntando. Então tá, é isso mesmo. A sua pergunta é válida. O que acontece? Nós pegamos o vírus da gripe, atenuamos ele, atenuar tira a capacidade dele de se replicar e fazemos a vacina no método clássico. Replica aqueles vírus, atenua e faz as vacinas, dilui em pequenas quantidades e aplica nas pessoas. As pessoas vão produzir defesas contra aqueles vírus da gripe. Qual é o problema de se repetir a vacina anualmente? O problema é que anualmente nós temos mutações virais. O que significa? Que às vezes a vacina que você toma esse ano
não é a mesma do ano que vem. Por quê? Porque o ano que vem o vírus já mutou, então eu tenho que pegar aquelas estirpes novas de vírus, aquelas cepas novas de vírus, fazer novas vacinas e aplicar de novo na população. Por quê? Porque eu tenho pessoas com idades mais velhas e pessoas imunodeprimidas ou imunossuprimidas, pessoas que têm deficiência imunológica que não necessariamente seja por AIDS, que às vezes seja porque está tomando remédio para câncer, ou que às vezes pode ser que tenha um outro problema de saúde, que ele toma remédio que baixa a imunidade. Então essas pessoas precisam ser dada uma atenção para que elas não peguem uma doença que às vezes é simples, como o colega acabou de comentar, que é simples para a grande maioria, mas que para ela pode ser altamente mortal. Você entendeu? Pode ser mortal. Por exemplo, os idosos tomam vacina de gripe há muito tempo. Também tiveram aquele medo, a vacina é para matar a gente, querem eliminar os idosos, querem matar os idosos. Não, na realidade, nosso objetivo é dar qualidade de vida aos idosos. Evitar que eles sofram por problemas simples, que nós temos controle já hoje em dia. Tá? Nós temos controle. Então, o que nós fazemos é atenuar o vírus da gripe. E anualmente você faz isso com as cepas novas, com as novas estirpes que estão surgindo. E aí você acaba fazendo esse tipo de procedimento para preservar, para manter a população humana imunizada. Tá? Meus pais já tomam, eu já, como professor, eu sou obrigado a tomar, como trabalhando no laboratório de microbiologia, eu sou obrigado a tomar todas as vacinas que se tem, eu sou obrigado a tomar. Periodicamente, saiu vacina, vou lá, tem vacina para quê? Tá, aplica. A vacina tem que tomar a cada 10 anos, a da... Esqueci. Tem uma vacina que eu tomo a cada 10 anos, aí eu fico contando, aí quando chega próximo de 10 anos eu já corro lá e tomo. Então é assim que se faz, é normal. Tá? Aqui, como eu comentei com vocês, o vírus da AIDS, que é o HIV, o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, é o vírus que causa, né? O vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A imunodeficiência humana, né, adquirida, ele infecta os linfócitos TCD4. Linfócito TCD4 é um tipo de glóbulo branco que é responsável pela produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa. Então ele ataca justamente, é como se fosse numa guerra, você atacar justamente o quartel, a marinha e a aeronáutica. Ele ataca o quê? A estrutura de defesa. Os mecanismos de defesa do corpo. Então ele consegue destruir a defesa do corpo. Então, chegou um vírus da gripe, a pessoa pode morrer por gripe. Deu uma cataporazinha porque ele está com baixa imunidade, a pessoa pode morrer por catapora. Pega uma infecção respiratória por bactéria, pode morrer por infecção respiratória por bactéria. Pega uma bactériazinha que já estava no corpo, começa a causar diarreia, a pessoa pode morrer por diarreia. Vocês entenderam? Então, ele ataca justamente esse linfócito TCD4 aqui, ó. Ele ataca justamente o linfócito TCD4, que é a célula responsável pela produção de anticorpos. Atacou aqui, é como se tivesse atacado o Brasil. Atacou o quartel e atacou marinha e atacou a aeronáutica. Acabou a nossa defesa. Você fica o quê? Vulnerável. Não consegue se defender mais. Tá? É isso que o vírus faz. É um boxeador sem os braços. Imagina aqui, então o que é um sorotipo? O que é um HIV positivo? Um sorotipo positivo é a pessoa que tem o vírus, mas não manifesta os sintomas da AIDS. Não tem a AIDS. Tem o vírus circulante, mas não tem a doença. Ele transmite, professor? Transmite. Se ele estiver tomando coquetel, ele não transmite? Não transmite. O que é o coquetel? São os medicamentos que fazem e impedem com que o vírus se reproduza e caia na circulação sanguínea e caia nos fluidos corpóreos. Se ele toma esse medicamento, ele não transmite mais a doença. Se uma gota de sangue de uma pessoa que tem AIDS e não está tomando coquetel cair em uma ferida de algum outro sujeito que não tem, ele vai ser infectado? Existe uma chance dele ser infectado. Grande. Professor, mas quando as pessoas, por exemplo, os médicos, só concluindo, e você guarda a sua pergunta, isso para eu concluir aqui, que eu já vi isso acontecer. Os médicos, quando vão operar, vão fazer algum procedimento com pessoas soropositivas, perceberam aí? Ou pessoas que têm a doença, eles tomam todo o cuidado. Mas se acontecer de ter contato com o sangue, se furar, se cortar, se tiver alguma coisa, eles tomam um coquetel preventivo. Então eles vão tomando por um período, aí depois fazem teste para ver se evitou com que o vírus se instalasse no corpo.
Você entendeu como é que se faz? Então, se a pessoa teve contato com alguém que tinha HIV e ela for no médico e pedir e falar que teve esse contato por acidente ou por ignorância é falta de conhecimento, por não saber, e aí vai lá e pede para entrar em contato, entra em contato, o médico vai recomendar o kit para você ficar tomando, e depois eles fazem os testes para ver se você se infectou ou não. A colega ia fazer um comentário, eu esqueci. Professor, e por meio de beijo, se não tiver ferida na boca? Sem problemas. Sim. Só se você beber em torno de 5 litros de saliva do outro, aproximadamente. O que é fisiologicamente impossível. O suor também transmite 20 litros de suor. Quem que vai transmitir 20 litros? Então, assim, tem coisas que tecnicamente é impossível de acontecer. Entendeu? O volume de fluidos que precisaria para isso acontecer seria muito grande. E aí não é o caso. É uma doença pandêmica, a AIDS, ou seja, acontece no mundo todo. Tá? Aqui o Cazuza, o colega falou do Fred Mercury, entre várias outras. Tem alguns países da África que o índice de infecção é altíssimo, né? Mas também na África nós temos um grupo de prostitutas que foram identificadas lá que não se contaminam, que não se infectam com o vírus da AIDS. Por quê? Porque o sistema imunológico dela é competente para neutralizar o vírus da AIDS e elas não têm na membranazinha lá do seu glóbulo branco, a proteína que seria de adesão da espícula do vírus da AIDS. Então, elas têm contato e não se contaminam. Nós temos outras partículas, professor, que não são de vírus da AIDS? Sim, nós temos 2 outras partículas que são menores que vírus da AIDS, que não são vírus, que são menores que vírus. Quais são elas, professor? Viróides e virusóides. O que são viróides, professor? São estruturas... Volta aqui. Viróides e virusóides. Os viróides são moléculas de RNA de fita simples e circulares que infectam células vegetais. Não produzem proteína. Presta atenção. Viróides são apenas RNA de fita simples circulares. O que são viróides? São apenas RNA de fita simples disperso no meio que infectam células vegetais. Não tem capacidade de produzir proteína, não tem proteínas em volta dele, só partículas. Mas de onde que veio esse RNA? Uma célula, por algum motivo, morreu, liberou esse RNA no meio, e esse RNA tem capacidade de infectar outras células. Perceberam aí? Perceberam aí? Por isso que eu falo que viver é um risco, não tem que ficar paranoico, mas assim, para entender como é que a natureza é perfeita. Como que ele sabe que ele tem que se incorporar a outra célula? Você entendeu? E os virusóides, professor? Diferente, né? Um pouco diferente do que acontece ali, eles são estruturalmente a mesma coisa, só que eles se multiplicam, né? Só se multiplicam dentro da célula se a célula tiver um outro vírus para auxiliar ele a se multiplicar. Ou seja, a célula tem que ter uma partícula viral, uma partícula de RNA de fita simples, só que para que esse virusóide se replique, ele precisa de um outro vírus que esteja dentro da célula para que ele possa estimular a produção de novas estruturas de virusóide. Esse aqui não, esse aqui ele cai no meio e ele vai e infecta outras células. Vegetais. Aí, os problemas que eles podem causar. Professor, volta aquele slide ali para me tirar um print. Sim, pode tirar um print. Obrigada. Por nada. Aí os problemas, ó, uma planta morrendo do lado da outra. Aqui, eu não sabia que isso acontecia. Uma planta morrendo do lado da outra. Prions. Não acabou ainda, tem mais uma outra informação também que é interessante. O que são prions, professor? São partículas proteicas infecciosas. Ou partículas infecciosas proteicas. Partículas de proteínas que causam infecção. Tá? São partículas compostas apenas por proteínas normais de um organismo, que quando modificada, ela torna-se patogênica, ou seja, causam doenças. Mas, professor, como é que isso vai acontecer?
Isso nós percebemos que aconteceu a partir de alguns casos de canibalismo. Caramba, o que é canibalismo que eu esqueci, gente? O que é Comer canibalismo? outra pessoa? Indivíduos se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Isso. Aconteceu vários casos já. Nós tivemos um caso gravíssimo na Europa, em que eles tiveram que eliminar todo o seu rebanho de gado. Tiveram que eliminar, matar e queimar tudo. Não tinha outro jeito. Gado bovino. O que aconteceu? É isso aqui. Ó, ao se acumular no organismo, ele muta e leva os neurônios à morte. Começa a matar os neurônios, deixando o cérebro cheio de esponja, cheio de cavidadezinho. São capazes de produzir cópias de si próprio, ou seja, uma proteína que causa infecção e se replica, comanda a replicação dela mesma. Apesar de que ela não possui nenhum tipo de ácido nucleico, nem de DNA e nem RNA, ela manda produzir outras proteínas. Caraca, e não provoca, né? E não provoca resposta imunológica. Entenderam por que tiveram que queimar todo o gado bovino da Europa? Entendi. Porque ela não produz resposta imunológica, não é um comando de DNA, é uma proteína do próprio corpo que começa a se replicar e causar infecção. Qual é o principal exemplo, professor? Vaca louca. Já ouviram falar da vaca louca? A doença da vaca louca. Como que é o nome da doença da vaca louca, professor? É encefalopatia espongiforme bovina. EEB. Transmissível nos bovinos e é conhecida como encefalopatia espongiforme bovina, né? Que é chamada de vaca louca. Passa para seres humanos? Passou para seres humanos. Como assim, professor? Passou para seres humanos? Sim, nós tivemos que eliminar porque o risco era grande de matar todo o rebanho bovino e transmitir para seres humanos. Mas o que acontece com a vaca, professor? Ela perde todo o controle motor, porque ela destrói o cérebro dela e ela morre. Entendeu? Ela vai perdendo a capacidade de movimentar, Ela perde. Imagina uma pessoa, um animal sem o cérebro funcionando direito. Um zumbi? Tipo um zumbi. E ela perde movimentação. Sintomas aqui, ó. Apatia, demência, descontrole. Aqui já é um outro caso, mas que é parecido. Daqui é a mesma situação, só que com seres humanos. Né? A doença de Creutzfeldt-Jakob. É similar à EEB, né, que é a doença da vaca louca, porém acontece em humanos. Quer dizer que nós temos uma doença similar à vaca louca? Sim. Uma proteína que causa infecção nas células nervosas. Uma proteína do próprio corpo. Já teve. Professor, nós temos casos em algumas tribos da África que se alimentam de seres humanos. Canibalismo. Os nossos índios antigamente, bem no início, algumas tribos se alimentavam de seres humanos. Opa, isso não. Ah, meus queridos, é agora que acaba a aula? Se É não meio de for, 42, professor, né? eu morro. Sim, é meio de 45 que termina, né, professor? Então já falta 2 minutos, 3 minutos, né? Isso. Deixa eu só falar esses 2 slides, eu prometo que aí eu paro. Tá bom? Na realidade, não consegui andar bem. Lembra que eu falei para vocês? Não consegui chegar onde eu gostaria de chegar. Bacteriologia, estudo de bactérias. Bacteriologia. Então, nós estávamos estudando virologia. Nós estávamos estudando o quê? Os vírus. Eu vou ter que parar e não vou ter que dar bacteriologia porque eu não consegui avançar bem com vocês. Vou deixar algumas questões, tá bom? Anotem aí. Anotando? Eu vou deixar algumas questões aí. Dessas questões pode ser que eu tire alguma ou outra para poder fazer uma questão da prova. Tranquilos? Tranquilo. Dentro de tudo que eu falei até agora. Atividade. Vamos lá, então. Questão número 1. Dê o nome de 10 vírus e as suas respectivas O que, professor? doenças. Dê o nome de 10 vírus e as suas respectivas doenças. Três. 3 não, 2. Que vai ser 3, né?
Número 2. Dê o nome de 3 vírus que apresentam ou que apresentem potenciais biotecnológicos. Já? Peraí. Que apresentem potenciais biotecnológicos. Foi. Questão número 3. Qual é a diferença entre eubactérias e arqueobactérias? Dê exemplos. Eubactérias E arqueobactérias. Essa partezinha que eu não consegui falar para vocês, eu vou passar em perguntas, vocês vão dar uma lidinha, tá? Dê as características gerais. Isso é a 4 já? Já. Dê as características gerais. Quanto a forma e arranjo, quanto a forma e arranjo das bactérias. Dê exemplos. Você vai falar o tamanho, como que são as formas, como é que elas podem se organizar. Foi onde eu cheguei com os meninos, é isso mesmo. Quanto às formas e arranjos. Quanto às formas e arranjo das bactérias. Tá bom? Deixar vocês comerem um feijão com a família de vocês, porque senão daqui a pouco eles falam, seu professor é doido, até uma hora dessa dando aula. Aí você fala assim, não, ele é doido, mas quem distribui as aulas é o Instituto. E aí tem os outros 2 que acompanham ele, né? Que são vocês. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí até agora, né? Deixa eu ver quantos estão. Tem aí, já começaram a sair. Tem 18 na turma. Pessoal, deem um tchauzinho, quem tiver dúvida, coisa assim, e podem sair, tá bom? Obrigado por hoje. Estudem, semana que vem a avaliação. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até